Então, passamos, nessa análise da crise, passamos um pouco a uma série a uma exemplificação um pouco do que está em jogo quando a gente fala dessa relação entre trabalho e território, né? Como eu disse, o que se produz nesse capitalismo é um valor intangível, né? E o trabalho que produz esse valor é um trabalho imaterial que depende dessas dinâmicas de redes, né? De produção de novas formas. Então, o trabalho imaterial, quando a gente fala do trabalho imaterial, é um trabalho que recompõe nas redes, né, a cabeça e a mão dos trabalhadores, na rede de cérebros e da rede de cooperação entre trabalhadores, né, e que acontece exatamente nas redes e também se atualiza no território, né, entre a virtualidade geral, a gente poderia dizer, e essas dinâmicas de atualização. O que ele produz, esse trabalho imaterial, que é o fato da recomposição entre a mente e a mão. Quando eu insisto nessa recomposição entre a mente e a mão, é que a organização do trabalho industrial taylorista era organizada na separação vertical, né, digamos, do trabalho manual, que se tornava trabalho de execução de tarefas cada vez mais simples e fragmentadas, e organizadas nas funções de tempos e métodos do trabalho intelectual verticalizados a partir do trabalho dos engenheiros, das assistentes sociais, dos psicólogos, etc., que nos escritórios de tempo e métodos iam programando todo o trabalho para que os trabalhadores o executassem numa separação que verticalizava, né, a relação entre mente e mão, né. O trabalho imaterial, ao contrário, ele se recompõe, e o que ele tem como atividade é fundamentalmente a produção de subjetividade. O trabalho imaterial, quando a gente fala de trabalho imaterial, fala da produção de subjetividade, e o único jeito de produzir subjetividade é a partir de outra subjetividade. O que é essa subjetividade, né? A subjetividade são as formas de vida. Produzem-se formas de vida a partir de formas de vida, né? Quando a circulação se torna produtiva, toda a vida é mobilizada dentro da dinâmica de produção, não existe mais tempo de trabalho e tempo de vida, tendencialmente, né? Tudo se mistura, exatamente como no modelo do nosso trabalho, né? Quando é que eu pensei no que eu ia dizer isso para vocês? No tempo de trabalho e no tempo de vida. Absolutamente misturado. Foi ontem à noite tomando um chopp depois de uma palestra. Então, aí eu pensei, bora recuperar o que falei ali, etc. Quer dizer, tudo misturado, né? O que antes era típico do trabalho intelectual, né, hoje é, digamos, a regra do trabalho em geral. Produzir subjetividade a partir da subjetividade, formas de vida a partir de formas de vida, quer dizer, poderíamos fazer uma metáfora usando um livro de um italiano radicado na França, chamado Maurizio Lazzarato, né? Ele fala, mais do que dizer que o capitalismo hoje é um modo de produção, poderíamos dizer que ele é uma produção de mundos. Produzem-se mundos a partir de mundos. Essas formas de vida são mundos. O que a gente compra, na realidade, são mundos. O mundo da Nike, ou o mundo da Zara, ou o mundo da Havaiana, né? E a Havaiana é um chinelo que faz bem um exemplo do que a gente está entendendo com a produção de formas de vida a partir de formas de vida, né? Inclusive com relação a uma das últimas modas, depois vou terminar, que é o discurso da criatividade, da cidade criativa, do Rio criativo. Não sei se vocês repararam que virou tudo criativo agora. Que tem uma outra... A economia criativa, os setores criativos, que tem uma outra injunção que é absolutamente subjetiva. É preciso ser criativo agora. É preciso ser proativo, se dizia, né? Agora tem que ser criativo. É preciso ser empregável, não mais procurar um emprego. Quando a gente tem um emprego, tem que continuar a ser empregável, né? Em geral, é a forma do emprego em geral que é substituída pela empregabilidade, né? No mundo da empregabilidade, o melhor emprego é aquele que não acontece. Alguém pode dizer, como pode? Pode sim, e pode sistematicamente. Como é que se organiza um evento desses, eventualmente, que você tem um orçamento por projeto? Contratando as pessoas pela execução do projeto. Então, é um bolsista, é alguém que, de pessoa física, tem que se transformar em pessoa jurídica, encontrar uma nota para fazer isso, né, que se chama nota de favor, que antes era o que estava na margem. Hoje está no cerne de como funciona tudo.
quando eu tenho estabilidade, como no UFRJ, professor titular, isso e aquilo, eu preciso continuamente, ao mesmo tempo, aparecer no Qualis, né? E se eu publico um livro, tem que ser numa determinada editora, que a pessoa vai ter que avaliar se é uma boa editora ou não, se é a revista, tem que ser uma boa revista. Quer dizer, o elemento da empregabilidade, ele é absolutamente geral e tendencialmente absoluto. Para produzir o quê? Exatamente a Havaiana. E a Havaiana é um exemplo brasileiro, né? Mas também a Nike, o Zara, né? Para falar dessa dupla dimensão, trabalho material e valor intangível. A Havaiana eu uso muito para bater, entre aspas, metaforicamente, no discurso da criatividade, né? Porque todo mundo pega o discurso da criatividade, haveria na economia setores criativos. Na realidade, quando a gente pega a Havaiana, a gente tem a ver com um calçado, né, que é uma commodity, que nem a soja, o minério, etc. Me disseram que havia uma época que o chinelo entrava na cesta básica para o cálculo da inflação, porque era um produto popular absolutamente indistinto, né, que é borracha e plástico, né, é a coisa mais... portanto, ele estava que nem o pão, coisa como um produto básico. Você não pode comprar calçado, mas um chinelo sim. E portanto era uma commodity, quer dizer, a commodity é um bem que é muito próximo da matéria-prima, né? Que tem pouquíssimo valor agregado, pouquíssima agregação de trabalho, né? Pouquíssima transformação. Isso aqui é a commodity. Então o chinelo é pé de chinelo, que é perto de pé rapado, né? Ou seja, a pobreza, né? O que não tem valor agregado. E a Havaiana, ela é um chinelo e ao mesmo tempo agrega valor. E agrega valor até o ponto que é um produto de exportação. Lá fora, assim, as histórias de sucesso são sempre ambíguas, etc. Mas é interessante ver que lá fora é um produto que circula na Europa e que tem um custo, quer dizer, que é um preço alto. Esse diferencial de preço não vem da borracha e não vem do plástico que a compõe. Ele vem de todos os elementos que diz respeito ao fato que a Havaiana material é o suporte de valores intangíveis e, portanto, que não são mensurados objetivamente em termos de unidade de tempo de produção do chinelo material, mas são incomensuráveis ligadas a como é que se constrói uma imagem do Havaí, do surf, do design, da praia de Copacabana, quer dizer, de modos de vida. Quem compra uma Havaiana e não compra um outro chinelo indistinto, compra um modo de vida, que nem o rapaz que quer absolutamente ter uma Nike, porque ele compra um mundo, que é o mundo da Nike, né? Ou a Zara, que é o mundo da Zara. Sendo que depois, por trás da Zara, a gente descobriu, exatamente aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, existe o trabalho escravo dos imigrantes bolivianos nas redes de fornecedores, né? Então, os imigrantes ilegais bolivianos no interior de São Paulo, que trabalham para os fornecedores da multinacional espanhola, né? Recebem 2, 3 reais para produzir uma roupa que depois, numa loja aqui da Zona Sul ou de São Paulo, custa 400 reais. Quando a gente fala do valor intangível, é que a diferença entre o que é a produção do bem material e o valor que é cobrado, ela não é ligada a nenhuma unidade de tempo de trabalho material como a gente podia ter antes. O trabalho material, ele se torna incomensurável e mobilizado nessas dinâmicas de redes, né? E a economia dessa produção é uma economia de serviços, né? Para você ter uma rede infinita de fornecedores, tudo isso tem que circular no território, passa pela logística, pela gestão da informação, pela gestão à distância das redes e das mercadorias, da educação e ao mesmo tempo da produção. Então, para terminar, podemos usar a metáfora da sociedade pólen, dizendo que o trabalho nesse território da comunicação, né, e das redes, ele se torna fundamentalmente, ou ele desenha uma sociedade de polinização, né? Vocês sabem que as abelhas têm, estou aqui usando os trabalhos da economia neoclássica da empresa, né, que trabalhava sobre os custos de transação, recuperados por um outro economista francês chamado Jean Moulier-Gouton, né, que tem um livro chamado A Abelha e o Economista, né, e que faz uma metáfora extremamente interessante
desviando um pouco o discurso que a gente encontra nos trabalhos sobre os custos de transação, né? E que diz o seguinte: as abelhas, elas têm duas atividades, né? Uma que é numa colmeia, né? Produzir mel, né? E para produzir mel dentro da colmeia, ela tem que ir de flor em flor. Ora, o apicultor, ele se apropria do excedente de mel produzido pelas abelhas, né? Por um lado deixa elas se reproduzirem, por outro lado pega esse mel e vende. Então, desse ponto de vista, a abelha operária é exatamente o modelo do trabalho industrial anterior, trabalho material, aliás, bem organizado, né? Dentro da colmeia, super bem organizado, né? E ela é bem uma metáfora adequada, né, do que era também a formiga cigarra, né, a formiga operária, a cigarra que consome, que não tem a ética do trabalho, né, a abelha operária produz e o excedente de mel é o equivalente do tempo de trabalho excedente do operário assalariado. Só que para produzir o mel, a abelha ela vai de flor em flor, e o impacto que tem o fato de ir de flor em flor, mesmo economicamente. Vocês sabem que cada vez mais se usam, os apicultores alugam, né, fazem trabalho de transhumância, quer dizer, eles levam as colmeias, né, nas plantações para que aconteça a polinização e poder ter amêndoas, frutos, né, porque os tóxicos, né, agrotóxicos matam as abelhas que circulam por aí livremente, né? Então tem cada vez mais uma atividade de colmeias de transhumância, né, de levar a colmeia dentro. E mesmo na agricultura, né, o impacto da polinização é muito maior do que a produção de mel, né, que é esse trabalho de ir de flor em flor, de polinizar. E a gente pode dizer que nós estamos numa situação na qual o trabalho para produzir o valor intangível da Havaiana é um trabalho de polinização, quer dizer, de ir de flor em flor, de relação social na rede e fora da rede, quer dizer, nesses territórios virtuais e atualizados pelos encontros aleatórios da polinização, né? Mas que apenas é reconhecido e remunerado o trabalho quando ele produz mel. Quer dizer, o valor como um todo, ele aparece na forma da polinização e é apropriado pela financiarização, pelos mercados financeiros, e um devir rentista do capital, um devir parasita, portanto, do capital, especulativo no sentido negativo do termo do capital, um devir renda do capital, e ao mesmo tempo o salário não passa por esse devir renda, né? Quer dizer, reconhecer o fato que se é a vida que é mobilizada nessa atividade de polinização, ela deveria ser remunerada independentemente do fato que ela consiga fazer reconhecer especificamente em um momento dado a sua atividade como trabalho assalariado, como produtora de mel. Então, temos nesse descompasso algumas das contradições, dos conflitos que atravessam a crise e a determinam e ao mesmo tempo indicam horizontes possíveis para pensar alternativas e saídas que não sejam aquelas dos garotões das empresas formadas na PUC do Rio, das empresas de rating. Obrigado.